Uma das coisas que eu ouço muito, e talvez, provavelmente você também, é sobre a gente lidar com os nossos BOs. A gente aceitar os processos de Deus, abrir espaço para eles e, enfim, deixar o Espírito Santo trazer cura, libertação, tudo o que precisa ser transformado para que o caráter de Cristo seja cada vez mais forjado em nós. Isso também é algo que eu já pontuei por aqui no canal. Só que, na verdade, acaba ficando escondido o quanto que é difícil lidar com os nossos BOs. Tenho vivido uma temporada de que o Senhor tem trago à tona muitas coisas, sabe, as orações perigosas. O Senhor ouve e Ele responde a essas orações. Então, honestamente, tome cuidado. No sentido de tipo, cara, a gente precisa urgentemente progredir na nossa vida com Deus. Só que a verdade é que mais do que orações feitas, mais do que desejos colocados diante do Senhor, Ele está mais interessado em o quão disposto nós estamos em obedecer, em cumprir aquilo que a gente falou, em colocar em prática aquilo que está sendo motivo da nossa oração. Mas eu estou totalmente comprometida com os processos do Espírito Santo na minha vida, mas eles não deixam de ser doloridos, eles não deixam de ser sacrificiais, eles não deixam de ser literalmente a morte do eu, porque a gente vê muitos falsos evangelhos sendo expostos, mas quando nós olhamos para o que a Bíblia fala, para o evangelho bíblico, digamos assim, o único verdadeiro e genuíno e o que foi o que o Senhor nos deixou, é simplesmente um convite diário, minuto a minuto, segundo a segundo da nossa existência, a nós diminuamos para que Ele cresça. E esse processo de abnegação, de sacrifício, de entregas, ele nos custa tudo. Ele não nos custa uma parte, ele não nos custa só aquilo que a gente deseja, ele não nos custa só aquilo que nós queremos entregar, ele nos custa a nossa totalidade, a nossa integralidade. E é interessante porque quando a gente ouve esse negócio de lidar com os nossos BOs, a gente vê muito no contexto sendo falado para os solteiros, né? De tipo, cara, se resolve, lida com os teus traumas para que você entre no relacionamento. E eu tenho entendido cada vez isso mais, de tipo, não é que você vai estar perfeito, né? A pessoa vai ser, é aquele lance, né? Que o pessoal brinca de comprar na planta e no final das contas é muito isso mesmo. Apesar, né, de às vezes a gente ficar receoso quanto a isso, mas é uma realidade. Só que, tipo assim, eu também entendo que ninguém vai estar pronto 100%. Vai ter coisas ali, acredito que a maioria delas vão aparecer quando as duas pessoas conviverem realmente juntas. E aí, quando vem a maternidade e a paternidade, aí que muita coisa ainda vem à tona. Enfim, a cada ciclo, né, a cada momento ali da nossa vida, o Senhor ele vai lidar com aquilo de forma pontual, né? Então, cada assim temporada tem o que o Senhor precisa tratar em nós. Então, na temporada de solteirice, né, a gente fala muito sobre isso e eu aconselho demais as pessoas que caminham comigo, as minhas discípulas e tal, sobre essa disponibilidade e deixar o Espírito Santo mesmo mexer na ferida para limpar aquilo, para tratar e, enfim, começar ali um processo de cura e regeneração, enfim. Só que, como eu falei no início, né, isso não é fácil, isso não é algo fofinho, e o Espírito Santo, ele a gente tem ele como essa figura, né, assim, do simbolismo da pomba, cara, mas ele é sinistro, no melhor sentido da palavra. Ele é poderoso, eu acho que essa é a melhor definição. Que ele, né, como a Bíblia fala, a palavra da verdade, ela vem dividindo juntas e medulas, carne e espírito. Então ele realmente vem com essa divisão muito clara no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, que a gente nem tem ideia do que existe ali muitas vezes. A gente nem acessou
mas ele nos alcança, como eu disse, por inteiro, até as partes e os locais da nossa alma, do nosso interior que a gente nem sabe, ou que ficou ali adormecido, enfim, escondido por inúmeras razões. Então, esse vídeo, ele é um conselho para você permanecer, porque todo cristão precisa caminhar, precisa estar debaixo desse processo de santificação, independente se você é solteiro, casado, whatever. Porque é um processo contínuo, que mudanças palpáveis precisam ser vistas, algo visível precisa ser gerado no nosso interior para ser externalizado. E nesse meu processo, cara, o meu interior ele tá sendo muito mexido, e eu confesso que eu não sei se ainda tá dando pra ver no meu exterior, mas uma hora vai dar, em nome de Jesus. E esse é um conselho para nós permanecermos firmes, porque não é simplesmente almejando algo, almejando o que esse processo vai produzir, almejando a mudança que esse processo pode gerar, mas almejando o ponto zero do processo, o motivo, a razão, o porquê do processo, que é Cristo ser formado em nós, Cristo ser forjado em nós. Não é uma mudança de status, não é uma bênção, não é você ser mais legal, entende? Mas a morte do velho homem para que Cristo ressurja e viva em nós. E eu também quero pontuar no quesito que quantas vezes a gente coloca esse peso sobre o outro, essa expectativa sobre o outro, e eu sou muito essa pessoa. De até mesmo ter expectativas um tanto irreais e pesadas demais em relação às pessoas que estão ao meu redor. E isso, no final das contas, é extremamente frustrante, porque ninguém é Deus e ninguém vai suprir o que você deseja 100%. Então, à medida que o Senhor trabalha em nós, a gente vai permitindo as pessoas serem quem elas são em Deus. As pessoas errarem, as pessoas acertarem. E isso não é que não nos abala, a gente ainda não é glorificado, mas a gente também encara aquilo como uma parte também do nosso processo, que também trabalha algo dentro do nosso interior, e não como uma ofensa, e não como meramente uma frustração, não meramente como uma perda. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o que as perdas podem estar produzindo em nós, não meramente a perda em si, mas qual é o lucro dentro da vida de Cristo em nós que aquilo está gerando. Não sei se ficou muito confuso, mas eu espero que você compreenda. Então, você não se perca no meio do processo, não se perca buscando respostas em si mesmo, não se perca buscando resposta nos outros, não se perca ao ver baby steps e não mudanças drásticas do dia para a noite, mas permaneça fiel. Permaneça fiel, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Permaneça fiel, porque o benefício disso tudo não é simplesmente uma transformação, mas é Cristo em nós. A Bíblia fala, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Então, eu não sei quais são os processos que você tem vivido. Os meus estão cada dia mais intensos, que eu tô assim, Deus, vai com calma. Take easy. Mas ele acelerou um pouco e, enfim, né? Porque eu sou uma pessoa que às vezes a gente passa tanto pano pra gente, né? E a gente é tão duro, tão rígido, como a própria palavra diz, que não vê a trave nos nossos olhos, mas achar ruim, né? O cisco nos olhos de outra pessoa. E essa tem sido uma temporada de abrir espaço e permitir o Espírito Santo trazer à tona e se arrepender e mudar de rota e se alinhar ao que o Senhor tem pra mim. E, enfim, eu não sei qual é a sua, mas eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Foi também um conselho / desabafo, mas principalmente para que, como eu já disse, eu vou repetir de novo, permaneça. Permaneça, até aquela música do Juliano Som, vai valer a pena? Vai valer a pena, não pelo benefício, não pelo resultado, mas porque é Cristo que está sendo formado em nós, é Cristo que está conosco no processo, é Cristo que é o resultado final, é Ele, entendeu?
Então, que olhemos para Ele, que por Ele sempre vai valer a pena. E é isso. Até um próximo vídeo. Tchau!